Boa noite, irmãos. Nosso pastor está viajando e nesse final de semana, já há cerca de quase um mês, ele me pediu para que trouxesse a mensagem do Senhor à igreja. E Deus colocou no meu coração tratar desse assunto que não é fácil, é espinhoso, mas é um assunto maravilhoso que merece a nossa atenção. Logicamente é um assunto que foca especificamente os membros da nossa igreja, mas também afeta cristãos de outras igrejas, porque vai servir de alento, de conforto e de enriquecimento também nas suas igrejas. Nós vamos meditar. Obrigado, irmão. Sobre um tema doutrinário, um tema doutrinário de suma importância para a saúde e sucesso dos trabalhos do reino do Senhor. Portanto, eu vou pedir que abramos nossas Bíblias em dois textos, em Gênesis 14, 18 a 20 e depois em 2 Crônicas 31, de 2 a 12. Vamos ler esse texto? Então, Gênesis 14, 18 a 20, foi quando Abraão voltou, naquela época não chamava Abraão, era Abrão, voltou de algumas batalhas e ele foi vencedor. Ele se encontra ali com um sumo sacerdote chamado Melquisedeque. E o texto diz assim: Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou a Abrão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Agora vamos para 2 Crônicas 31, de 2 a 12, também é uma situação em que o povo de Israel resolveu tomar uma decisão e aboliu toda a idolatria. Estavam agora construindo um novo ministério, estavam indo para um caminho dentro da vontade do Senhor. Vamos ler. 2 Crônica 31, de 2 a 12. É um texto um pouquinho mais longo, mas que traz ensinamentos bastante profundos para a nossa alma. E Ezequias estabeleceu as turmas dos sacerdotes e levitas, turma por turma, cada um segundo o seu serviço. Tanto os sacerdotes como os levitas para os holocaustos e as ofertas pacíficas para ministrarem, renderem ações de graças e cantarem louvores nas portas do arraial do Senhor. A contribuição da fazenda do rei foi designada para os holocaustos da manhã e da tarde, e os holocaustos dos sábados, das luas novas e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo que morava em Jerusalém que desse a porção pertinente aos sacerdotes e aos levitas, para que eles se dedicassem à lei do Senhor. Logo que esta ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram em abundância as premissas de trigo, mosto, azeite, mel e todo o produto do campo. Também trouxeram em abundância o dízimo de tudo. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram o dízimo de bois e de ovelhas, e o dízimo das coisas dedicadas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e depositaram-nos em montões. No terceiro mês, começaram a formar os montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo Israel. Então perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. Respondeu-lhe Azarias, o sumo sacerdote, que era da casa de Zadok, dizendo: preste atenção, desde que o povo começou a trazer as ofertas para a casa do Senhor,
tem havido o que comer e de que se fartar. E ainda nos tem sobejado bastante, porque o Senhor abençoou ao seu povo, e os sobejos constituem esta abastança. Então ordenou Ezequias que se preparassem câmaras na casa do Senhor, e as prepararam. Ali recolheram fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas dedicadas. E tinha o cargo disso o levita Conanias, e depois dele Simei, seu irmão. Nosso Deus e Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra aos nossos corações. Queremos ouvir o que Tu tens para os nossos corações. Que eu possa falar somente aquilo que Tu queres. E que haja corações aqui receptivos à Tua palavra. Que não saia da minha boca uma palavra que não seja vinda dos céus. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, como eu falei, nós estamos tratando sobre a contribuição cristã. E é bom para as pessoas que não ainda conhecem o verdadeiro cristianismo, como as coisas são tratadas em termos de, não só de finanças, mas em termos de contribuição. E nós podemos saber que contribuição cristã não é só finanças. Nós podemos contribuir de outras maneiras também. A contribuição cristã diz respeito a tudo que envolve a vida do cristão. Crente comprometido com a causa, entrega toda a sua vida, como foi cantado aqui. Tudo entregarei. Sim, isso precisa ser uma realidade nas nossas vidas. Então, o trabalho aqui na terra necessita da contribuição em termos de tempo, dedicação, testemunho, talentos e também finanças. No decorrer da nossa meditação, eu vou falar sobre como Melquisedeque recebeu os dízimos de Abraão. Vou demonstrar biblicamente que Abraão é o nosso pai em relação à fé. E vou demonstrar biblicamente a realidade dos dízimos e das ofertas e da contribuição cristã. Como eu falei, contribuição não é só em termos de finança, é em termos de trabalho, tempo. Precisamos também dedicar tempo às causas do Senhor, à causa de Deus. Tempo à nossa igreja. Os talentos, tem muitas pessoas que têm talentos aqui escondidos, que não se apresentam para o trabalho do Senhor. Isso tudo é necessário. Mas hoje eu vou focar mais em termos de finanças. Pelo texto lido, ficou claro, pelo segundo texto lido, ficou claro que o povo de Israel destruiu as imagens e tudo que pudesse lembrar a idolatria que havia no passado em Jerusalém, Judá, Benjamim, Efraim e Manassés. Depois disso, eles começaram a reestruturar todo o ministério e as atividades sacerdotais para os holocaustos e as ofertas. Iniciava então um novo tipo de trabalho. Entenderam que para isso precisavam da colaboração de todos, em todas as áreas, inclusive financeiramente, dando a porção pertencente aos sacerdotes e levitas, para que eles pudessem dedicar todo o seu tempo aos trabalhos do Senhor, tempo integral. Logo que se divulgou esta ordem, o que nós lemos no texto? Todos trouxeram as primícias e os dízimos. E o que aconteceu? E houve abundância de tudo, e foram grandemente abençoados por Deus. Versículo 10. O interessante é que quando nós lemos esse texto, nós verificamos que o próprio rei talvez foi o que mais contribuiu para o estabelecimento desse novo ministério. Houve prosperidade para o povo e o rei. E lá, se vocês virarem um pouquinho a sua Bíblia, no versículo 21 do capítulo 31 de 2 Crônicas, nós vemos o seguinte, sobre o rei Ezequias: fez tudo de todo o seu coração e foi bem sucedido. Isso é para nós pensarmos, para nós meditarmos, para nós levarmos a sério. E olha, eu estou tratando desse assunto e eu me sinto extremamente à vontade para tratar disso. Sabe por quê? Porque eu já fui ferrenho adversário destas formas de contribuição, na minha época de incredulidade. Eu criticava a minha esposa, e eu tive algumas discussões com ela,
que era fiel e entregava o dízimo do seu salário. Quando nós fazíamos o nosso orçamento, isso há 40 anos atrás, 40 e tantos anos atrás, ela colocava como a primeira coisa, dízimo. E eu perguntava para ela, ela dizia o seguinte, que ela estava devolvendo uma parte do que o Senhor tinha dado para ela. Eu não entendia aquilo lá. Eu não entendia nada daquilo. Ela simplesmente explicava isso. Aí eu pensava nos impostos que eu pagava, eu pensava no INSS da época, que chamava-se INPS, nas taxas, eu pensava em condomínio, IPVA, IPTU, etc. E agora mais essa. Esses crentes são alienados, ignorantes, tolos, subservientes e outros títulos mais. Eram os pensamentos que dominavam a minha mente. Mas o tempo mostrou para mim mais tarde que na realidade eles não eram nada disso, mas sim obedientes à vontade de Deus. Ele manifestava sua fé e total dependência do Senhor. Não se valiam somente das suas forças, das suas próprias forças, que na realidade são falhas e limitadas. Mas Deus não se deixa escarnecer. É a palavra do apóstolo Paulo lá em Gálatas 6:7. E as coisas começaram a acontecer. Estou falando da minha vida. Cada um tem suas experiências. No final de semana, quando eu morava ainda lá em Niterói, na época de incrédulo, eu estava sem dinheiro, sem nada. Final de semana. Eu tinha chegado do meu consultório, que não tinha me rendido absolutamente nada. Estava zerado, tinha que fazer a feira no sábado. Lá a gente fazia muita feira no sábado. E feira, sabe como é que é? Dinheiro vivo, né? Você não passa cheque em feira, pelo menos lá. Cartão de crédito naquela época não existia. Era dinheiro, você tinha que ter dinheiro na mão. Eu não tinha nada. E eu fiquei brabo. Fiquei chateado. Falei com a minha esposa. E ela me deu uma resposta que até me deixou irritado. Falou assim, Deus vai suprir. Isso numa sexta-noite para sábado eu tenho que resolver meu problema. Fiquei irritado e pensei com os meus botões. Se ela não tivesse entregado o chamado dízimo, não estaríamos com esse problema nesse final de semana. Jantamos. Depois fomos deitar. Cada um para um lado. Eu percebi pelo canto do olho que ela estava orando. Fiquei lendo alguma coisa de medicina, e adormecemos. Por volta das 2h da manhã, o interfone tocou. Interfone, porque naquela época ter telefone era luxo, era o interfone do prédio. Tocou. O porteiro desesperado pediu que eu fosse ao andar de cima, eu morava no 10º andar, que eu fosse no 11º andar, porque um homem estava passando mal. Ele acabara de ter uma convulsão. Aí eu subi correndo, me arrumei, dei o atendimento necessário, pedi que sua esposa mandasse comprar uma injeção, apliquei a injeção, ele foi se recuperando. Depois do atendimento, a esposa do rapaz, muito agradecida, me pagou em dinheiro vivo, imediatamente. Eu saí do apartamento do 11º andar e fui descendo as escadas para o 10º andar, que era o meu apartamento, e comecei a pensar o seguinte: era a primeira vez, estava novinho na profissão, que eu fazia um atendimento domiciliar. Justamente naquela noite. Eu estava justamente disponível naquela noite. E não estava de plantão no hospital. O caso em questão era justamente da minha especialidade.
Recebi meus honorários justamente em dinheiro vivo e na hora. Pude resolver o problema a contento dentro da noite, quando, aparentemente, nada mais poderia acontecer. Envolto nestes pensamentos, eu cheguei ao meu apartamento. Minha esposa me esperava acordada e abriu a porta. Os nossos olhos se encontraram num longo olhar. E ela falou com ternura: Deus é fiel e Ele supriu as nossas necessidades. Eu não respondi não. Eu era incrédulo mesmo. Fui dormir cabisbaixo, mas de certo modo aliviado, porque o problema estava resolvido. Aí eu percebi que o honorário que eu recebi naquela noite era maior do que o dízimo que ela tinha entregado. Eu ainda não tinha ideia, meus irmãos, da beleza e da importância dessa doutrina bíblica. O meu coração ainda não tinha sido transformado e, consequentemente, o meu bolso também não. Eu ainda raciocinava sem Deus, o meu raciocínio era puramente material. Minha matemática era simplesmente humana. Ainda não tinha capacidade de entender que a matemática de Deus era diferente. Quando você está nas trevas, as coisas espirituais não são compreensíveis e seu raciocínio é puramente material. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele esclarece isso. Ora, o homem natural que eu digo é o incrédulo, que não recebeu Jesus no seu coração, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O tempo se passou, me mudei aqui para Araçatuba. Depois de alguns meses que eu já estava aqui, após um caminho longo de meditação, de lutas, de confrontos, de conflitos, pessoas orando por mim, especialmente a esposa, lá desde Niterói, e eu fui assistido carinhosamente pela igreja, pelo pastor da época, o pastor Dami Ferreira. Finalmente encontrei-me com o Senhor Jesus Cristo numa madrugada na sala da minha casa. Cada um tem a sua experiência diferente, mas no meu caso, houve uma transformação instantânea dos meus valores, naquela madrugada. Quando eu me levantei do meu sofá, que eu estava deitado, e entreguei minha vida ao Senhor, naquela madrugada, deitado no meu sofá, quando eu me levantei, eu me senti completamente diferente. Me senti leve, me senti tranquilo. As minhas convicções caíram por terra, inclusive sobre o dízimo. Eu estava totalmente entregue ao Senhor Jesus e pude sentir o calor do seu amor, me perdoando e me arrancando das garras do inferno, para agora então compor a sua igreja, a igreja que é composta de todos os salvos de todos os tempos, desde os primórdios do mundo. Agora eu compunha aquela igreja. Naquela noite, o meu nome foi inscrito no livro da vida. Os crentes sabem o que significa isso. Significa o seguinte: todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Naquela noite, meu nome estava lá. Então eu não seria mais lançado no lago de fogo. Nesta mesma semana que eu me converti, que eu entreguei a minha vida para o Senhor, naquela mesma semana, entreguei a minha primeira oferta para a construção do templo da nossa congregação em Auriflama, que hoje é uma igreja. No final do mês, devolvi ao Senhor o meu primeiro dízimo. Eu quero dizer a vocês que ninguém me falou nada sobre isso. Eu apenas ouvia os cristãos e vi o testemunho
da minha esposa, já há anos e anos e anos que ela era dizimista fiel. Houve uma mudança de atitude voluntária, sem qualquer tipo de pressão ou comentário. Foram momentos de alegria por me sentir dentro da vontade do Senhor. Nunca deixei de entregar o dízimo desde então. Já se passaram 41 anos. Não fiquei rico, como algumas igrejas apregou. Não. Mas Deus me deu outras bênçãos, muito melhores e maiores do que bens materiais. Mas mesmo assim, minhas necessidades materiais sempre foram supridas, como nos orientou o próprio Senhor Jesus. Porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em muitas situações difíceis, não só financeiras, situações profissionais, senti o calor, o carinho do Senhor na minha vida e me orientando. Senti várias vezes o Senhor me dando diagnóstico de casos difíceis, que muitas pessoas não conseguiram resolver, muitos colegas não conseguiram resolver. E Deus me apontou de maneira clara o diagnóstico. Em situações materiais também difíceis, eu vou contar alguma coisa, Deus me livrou de maneira maravilhosa. Sempre senti a sua mão carinhosa e a sua orientação em todos os setores da minha vida. Aí muitos podem estar pensando o seguinte, que a minha profissão é rendosa, que eu ganho dinheiro fácil, como eu já ouvi isso de muita gente. Tenho visto muitos médicos literalmente quebrados, ostentando o que não têm, trabalhando diuturnamente para cumprir com as suas obrigações, como em muitas outras profissões. É uma falsa impressão de poder. Mas nessa época, no início da minha vida cristã, eu não fiquei simplesmente satisfeito em dar o dízimo baseado apenas na minha fé, pura e simples. Resolvi fazer um estudo mais detalhado desse assunto palpitante. Comecei a pesquisar. Encontrei a história de uma senhora chamada Dona Maura, Irmã Maura. Pessoa simples, que precisava certa vez muito de um fogão novo. Mas para comprar esse fogão, ela teria que dispor do seu dízimo. Então ela, aflita, foi conversar com o seu pastor, que após orar com a irmã, a orientou com sabedoria e lhe disse assim: o dízimo é do Senhor, e Ele vai providenciar para que a sua necessidade seja suprida. Dona Maura acatou a orientação do seu pastor. No mês seguinte, uma missionária daquela cidade foi transferida para outra localidade e ofertou o seu fogão pessoal seminovo para a irmã Maura. Um fogão acima da expectativa dela, muito acima do que ela poderia comprar. Continuando a pesquisa, eu vi que vários povos da antiguidade tinham o costume de dar o dízimo como forma de culto aos seus deuses pagãos. Isso encontramos na história dos babilônios, egípcios, fenícios, persas, cartagineses, gregos, cilícios, gauleses, etc. Os árabes dizimavam para o seu deus Sabis. Os lídios ofereciam a 10ª de suas presas aos seus deuses. Os fenícios e os cartagineses enviavam anualmente a Hércules a 10ª das suas rendas. Ciro, a conselho de Creso, exigia que seus soldados consagrassem a 10ª de seus saques ao deus chamado Zeus. Os historiadores dizem que muitos povos antes de Abraão dizimavam o rebanho e as colheitas, entregando aos seus falsos deuses. Alguns chegam a afirmar que o dízimo era uma prática universal. Mas a Bíblia diz que Abraão, ao regressar de uma série de batalhas, deu a Melquisedeque, conforme nós lemos ainda há pouco, o dízimo de tudo que possuía, Gênesis 14, 20.
Segundo a cronologia bíblica, isso ocorreu cerca de 2.000 anos antes de Cristo, mais ou menos 400 anos antes da lei. Essa passagem de Melquisedeque é a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra dízimo. Vamos fazer uma reflexão sobre a pessoa respeitável de Abraão e sua relação para conosco. Abraão é nosso pai na fé. O apóstolo Paulo faz esta afirmação. Portanto, procede da fé o ser herdeiro, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, não só a descendência da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Romanos 4,16, é o apóstolo Paulo falando. O versículo 11 desse capítulo 4 da carta aos Romanos, afirma a respeito de Abraão, para que fosse pai de todos os que creem. Romanos 4,11. Um ser humano, Abraão, um ser humano cheio de falhas, mas uma inspiração para nós em termos de fé. O apóstolo Paulo corrobora mais ainda essa tese, escrevendo aos Gálatas: sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações, de modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Gálatas 3, 7 a 9. Ficou claro que os crentes de todo o mundo são filhos espirituais de Abraão, em termos de fé. Vejam bem que Abraão entregou o dízimo quando ele estava ainda na fase da incircuncisão, isto é, quando ainda era gentio. Portanto, o dízimo não tem nada a ver com a lei judaica no tocante à sua origem, pois surgiu muito antes dela. Eu estou batendo nessa tecla porque muita gente diz: eu não entrego o dízimo, porque dízimo é coisa de judeu. Abraão tornou-se dizimista voluntariamente e por amor. E Deus aprovou o seu método de contribuição e lhe concedeu a bênção compensadora por meio de Melquisedeque, o grande sacerdote. Depois disso, Deus falou a Abraão numa visão dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Gênesis 15:1. Abraão, já idoso, ainda não tinha filhos. E Deus prometeu um filho e uma descendência tão grande como as estrelas do céu. Está lá em Gênesis 15, 4 a 5. Abraão não teve vida fácil, não, mas foi grandiosamente abençoado. Em face dessas considerações bíblicas e muitas outras, podemos chegar a uma conclusão incontestável de que o dízimo de Abraão é o dízimo que os crentes devem consagrar a Deus. O fato de o dízimo ter existido antes da lei, durante a lei e depois da lei, e na dispensação da graça, prova simplesmente a grandiosidade e maravilha da sua universalidade. Em toda questão doutrinária, quem é a palavra final? Jesus. Vamos perguntar para ele. A palavra do Senhor é decisiva e final. O seu parecer sobre qualquer controvérsia religiosa é a última palavra. Vamos ver o que ele diz a respeito do dízimo. O Senhor Jesus estava falando alguma coisa a respeito dos hipócritas, dos fariseus, escribas. Ele diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endo e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devias fazer,
sem omitir aquelas. Mateus 23, 23. Vamos destacar duas coisas importantes. Primeiro, a afirmação de Jesus de que o juízo, a misericórdia e a fé também pertencem à lei. Qual o crente no mundo inteiro que recusaria? Eu esqueci de colocar a palavra do Senhor. Qual o crente no mundo inteiro que recusaria receber estas três preciosidades? Juízo, misericórdia e fé. Simplesmente pelo fato de terem pertencido à lei? Nenhum, certamente. Aliás, sem fé não existe crente. A misericórdia e a justiça também fazem parte da crença evangélica. Em segundo lugar, o Senhor Jesus disse: vós devias fazer estas coisas. Falava para os judeus. O que é essas coisas que deviam fazer? Praticar a justiça, a misericórdia e a fé. Fazem isso, sem omitir o quê? Os dízimos do endo, do hortelã e do cominho. Muito claro esse texto, muito claro. Ficou muito claro que Jesus recomendou e ratificou a prática do dízimo. Antes disso, Jesus havia afirmado ainda outra coisa, que nós deveríamos, apesar de toda essa recomendação, nós deveríamos ser melhores do que os escribas e fariseus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 5, 20. Ele fala que os fariseus, os escribas, os judeus, deviam fazer justiça, misericórdia, fé e tal, sem omitir o dízimo. E nós devíamos ser melhores ainda do que eles. Alguns anos atrás, aliás, há muitos anos atrás, quando eu trabalhava no pronto-socorro municipal, como plantonista, um dos colegas, um homem crente sincero mesmo, testemunho de vida cristã, ele me indagou sobre a prática do dízimo. E alegou ele que ele não era dizimista. Apesar de ele ser ofertante, mas ele não era dizimista porque achava que o dízimo era coisa de judeu e que isso não se aplicava aos cristãos. Mas como eu sempre levava a minha Bíblia comigo, nos plantões, mostrei a ele esses textos que eu estou mostrando para os irmãos. Depois de algum tempo, ele me disse que orou muito, refletiu e passou a ser dizimista. E isso, segundo as palavras dele, trouxe grande paz ao seu coração. Mas vamos ver algumas características da contribuição em geral, a contribuição cristã. A primeira característica de uma contribuição cristã é que ela é voluntária. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Na verdade, Paulo não estava falando especificamente nos dízimos, ele estava falando de contribuição, de oferta em geral, e nesse caso eram ofertas para os macedônios. Paulo enfatizou algumas características dos membros da igreja de Corinto. Ele enfatizou, se você ler um pouquinho antes, a prontidão em atender às necessidades dos macedônios, 2 Coríntios 9, 2. Ele também enfatizou a beneficência dos coríntios. No versículo 5, o apóstolo Paulo ainda faz uma outra advertência, um pouquinho para frente, um pouquinho antes, aliás. Aquele que semeia pouco, pouco também se fará. Aquele que semeia abundância, em abundância também se fará. 2 Coríntios 9, 6. Mas a ênfase do texto, no versículo 7 de 2 Coríntios 9 é: Deus ama ao que dá com alegria. Portanto, os crentes entregam o dízimo e as ofertas com alegria, voluntariamente. Nunca por imposição. Nunca ninguém vai chegar para você, colocar uma faca no teu pescoço, olha, você tem que ser dizimista, você tem que entregar isso, tem que entregar aquilo. Não. Mas você voluntariamente vai sentir o toque do Espírito Santo e ser fiel também nesse aspecto. Conheço muitos cristãos que são dizimistas, que são ofertantes fiéis,
que colaboram para missões, colaboram para muitas coisas. E eu quero dizer para vocês, meus queridos, que eu nunca vi uma dessas pessoas fazendo isso com tristeza, com imposição, com constrangimento, reclamando ou com raiva, mas com alegria, como diz as Escrituras. Pelo contrário, o fato de vir à frente, entregando a sua oferta ou o seu dízimo, na realidade é um ato de louvor, como os cânticos, é um ato de culto a Deus. A entrega da sua oferta, a entrega do seu dízimo, a sua fidelidade é um ato de culto ao Senhor. É um momento de profunda reflexão pelo que Deus tem feito em nossas vidas. Nós acabamos de cantar, conta as bênçãos, conta quantas são. Verás surpreso o quanto Deus já fez. É verdade. É um momento de profunda reflexão. Eu ensinei essa prática aos meus filhos desde a infância. E na época eles voluntariamente entregavam o dízimo das suas mesadas e de qualquer dinheirinho que eu entregava a eles. Eles aprenderam desde criança a investir nas coisas espirituais. Um crente, certa vez, foi lá no meu consultório. Foi conversar comigo. Porque estava construindo a sua casa. Com dificuldade. E alegou que precisaria deixar de entregar o seu dízimo por alguns meses, porque estava fazendo falta, ou iria fazer falta na conclusão, acabamento da sua casa. Eu orei com ele, e eu aleguei que se fizesse isso, provavelmente ele nunca acabaria a sua casa, pelo menos a contento. Felizmente, aquele irmão seguiu essa orientação. Deus honrou a sua fidelidade, ele em poucos meses terminou sua bela residência. Anos depois, eu já tinha até esquecido desse fato, ele deu este testemunho na nossa igreja. Os cristãos são dizimistas voluntariamente, como fez Jacó na visão de Betel, lá em Gênesis 28, de 10 a 22. Jacó estava indo em direção a Harã, ele dormiu e sonhou com Deus falando com ele. E entre as coisas que ele ouviu do Senhor, era o seguinte: eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo de que tenho lhe falado. Gênesis 18, 15. Jacó acordou com essas palavras no seu pensamento, e reconheceu que era Deus que estava ali. Então ele orou em resposta assim: esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis 28, 27. A segunda característica da contribuição cristã é que ela é metódica e regular. A recomendação de Paulo na igreja de Corinto, quanto à coleta de oferta para os crentes da Judéia, mostra a ordem e a disciplina, da mesma maneira quanto o levantamento de oferta nas igrejas da Galácia. Ora, quanto à coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte o que puder, conforme tiver prosperado, guardando para que não se façam coletas quando eu chegar. A contribuição do crente deve ser regular. Ele faz no primeiro dia da semana. Isso, naquela época, para nós diríamos, todo mês, regularmente, ou quando receber a sua renda. Eu sei de uma outra igreja que tinha, na cidade aqui perto, tinha um pecuarista muito forte. Ele entregava dízimo, acho que uma vez por ano, ou uma vez cada 2 anos. Era quando ele recebia, ele vendia lá a sua manada de gado, entregava o dízimo daquilo da sua renda. Quando o dízimo chegava, vocês imaginam, né? A igreja já comprava um terreno, comprava um monte de coisa, porque era um dízimo alto. Mas ele era fiel. Quando ele revendia o seu gado, ele trazia o dízimo da sua renda. Mas era regular. Regular para ele era a cada ano ou cada 2 anos. A contribuição do crente deve ser regular. E não somente quando a igreja estiver com os cofres vazios, ou no momento de uma campanha, ou ainda no momento de crise. Não devemos, na realidade, deixar chegar a crise. Na realidade,
Certamente não haveria crise se toda a igreja tivesse consciência da base bíblica da contribuição regular. Deus não vive de esmolas. Deus não necessita do pouco que temos. Mas isso é uma maneira de nós demonstrarmos a nossa fé, o nosso compromisso, exercitando-nos, mantendo o trabalho do Senhor, que deve ser sustentado e mantido pelos cristãos, pelos crentes, membros das igrejas. Um parêntese: Igreja Batista não recebe, não aceita nenhuma oferta do setor público. Isso é ponto pacífico, isso faz parte dos princípios dos batistas. Quem mantém a igreja são os membros da igreja. O pastor Fanini foi pastor da primeira igreja batista de Niterói, foi presidente da Aliança Batista Mundial. Uma vez ele conversando comigo, ele falou que ele estava no centro de Niterói, na minha cidade, lá na estação das barcas. Seu filho era pequenininho aí, ele estava com o filho no colo, e o filho pediu um pacote de pipocas. E ele foi lá, comprou a pipoca para o menininho, deu, e o menininho começou a comer. Então o pastor pediu um pouco daquela gostosa pipoca. O menino, o filhinho dele lá, muito a contragosto, deu alguns caroços que não haviam estourado, ou seja, o que tinha de inútil no pacote. Acho que já aconteceu com a gente também, hein? O pastor pensou assim: que filho ingrato. Eu sou quem o sustenta, mas na hora de me dar algo, me dá o pior. Não que eu precise desses pequenos grãos para satisfazer a minha fome, mas seria uma manifestação de amor por mim. Assim é com Deus. Ele é o dono de tudo e não precisa de nossas migalhas, mas o seu trabalho aqui na terra necessita das nossas contribuições. Do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24:1. Deus, falando ao povo de Israel, reafirma o seu sustento, que nós poderíamos aplicar a nós mesmos. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Em terceiro lugar, a contribuição cristã é proporcional ao rendimento. Nesse mesmo texto, o apóstolo Paulo nos fala: cada um de vós ponha de parte o que puder, conforme tiver prosperado. 1 Coríntios 16:2. Conforme a sua renda, conforme o seu salário, conforme a sua retirada na sua empresa e assim por diante. Portanto, o dízimo preenche todas as três características da contribuição cristã, ou seja, é voluntária, é metódica e regular, é proporcional ao seu rendimento. O apóstolo Paulo é enfático: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e aquele que semeia em abundância também ceifará. 2 Coríntios 9:6. A bênção dos dízimos. Nesses 41 anos que eu tenho, não de idade, mas de vida cristã, tenho observado as bênçãos do dízimo para os dizimistas. E não só para eles, mas também para a comunidade cristã em geral. Os crentes, os cristãos, não são imunes a problemas. Não são imunes de situações de dificuldades. O apóstolo Paulo afirma lá em 2 Timóteo que todos os que quiserem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Teremos perseguições, teremos problemas, teremos enfermidade, teremos dificuldades financeiras, teremos dificuldades de comunicação, teremos dificuldades familiares. Tudo isso Deus sabe. Mas Ele pode nos abençoar em cada momento de dificuldade. Deus não desampara os seus. Vamos fazer uma pergunta ao rei Davi, o experiente rei Davi, que tinha intimidade com Deus. O que ele falaria a respeito de tudo isso? Olha a sua resposta: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 37:25. Ainda: pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos, eles serão preservados para sempre.
Salmo 37, 28. Lá em Levíticos 27, 30, também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer do fruto das árvores, pertencem ao Senhor, santos são ao Senhor. Isso é importante. Santos são ao Senhor. A sua contribuição, a sua oferta, o seu dízimo, irmãos, são santos perante o Senhor. São santificados. Deus faz esta contribuição ser santa, ser separada, ser consagrada, ser abençoada a quem dá e para quem recebe. Quando eu estava construindo o meu consultório, há 33 anos atrás, passei por dificuldades. Era uma empreitada difícil, dificílima. Nós tínhamos uma mensalidade pesada, foram 8 mensalidades pesadíssimas, para mim pelo menos. Talvez para meus colegas não fossem tanto. Certa feita, todo o meu dinheiro tinha acabado. Mas eu vou, um parêntese. Nessa época eu estava construindo o meu consultório, eu achava que isso aí realmente era o meu local de trabalho. Eu coloquei à venda todos os meus bens. Só não coloquei à venda a minha casa e meu carro, porque o carro era instrumento de trabalho. Eu tenho tudo à venda. Não vendi uma agulha. Acabou meu dinheiro. Nesse mês, eu não entreguei meu dízimo. Porque era praticamente impossível, pelo menos ao meu olhar. Chorei. Fiquei muito triste. Pedi que Deus me mostrasse o que fazer. Mas me comprometi de no mês seguinte entregar 2 dízimos. O do mês anterior e do mês em curso. E assim fiz, logo no início do mês. Mas fiquei sem nada, fiquei zerado. E tinha uma pesada prestação alguns dias depois. O que fazer? O que fazer? Não sei, eu também não sabia o que fazer. Aí entrou o Senhor. Nessa hora, Deus assumiu a minha causa. Vocês compreendem isso? E aconteceu alguma coisa inacreditável. A minha esposa, certamente orientada pelo Espírito Santo, leu uma notícia no jornal de que o governo estava liberando o PIS e PASEP integralmente, justamente naquele mês. O governo nunca fazia isso. O governo liberava os juros do PIS e PASEP. Naquele mês, o governo liberou o PASEP e o PIS integralmente. Ela me falou isso, eu falei, olha, o que isso tem a ver comigo? Nada. Eu não tenho PIS, não tenho PASEP, não tem nada disso. Mas ela insistiu muito, disse, vai ao banco, vai ao banco, vai ao banco. Eu fui lá na Caixa Econômica e tinha uma quantia para mim lá, no meu nome. E eu fui ver quanto que era, falei, era justamente a quantia da minha prestação. Mas de onde era esse dinheiro? Depois eu perguntei lá, eles pesquisaram. Era dos anos em que eu servi a Força Aérea Brasileira por quase 5 anos. Ali foi depositado durante 5 anos, aquilo foi rendendo juro, foi rendendo juro, foi rendendo juro durante anos. Eu nem sabia que aquilo lá existia. Justamente naquele mês foi liberado tudo. Foi tudo no mês certo, na hora certa. Não há coincidência para o cristão. Há providência de Deus. Quando você é fiel, Deus move até as autoridades do seu país a seu favor, sem você saber. Essa contribuição do dízimo, como também as ofertas alçadas, irmãos,
como eu já disse, é santa aos olhos de Deus. É um dinheiro sagrado. E isso traz uma carga de responsabilidade para a igreja e para os seus líderes, para o tesoureiro, tesouraria. Fazer mau uso dos dízimos e das ofertas é pecado diante de Deus. Na nossa igreja tudo é decidido com transparência. Qualquer membro da igreja pode ter acesso às suas contas e até reclamar ou dar a sua opinião se achar que algo não está correto. No Velho Testamento, Malaquias, o profeta Malaquias fala assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal bênção que delas vos advenha maior abastança. Malaquias 3,10. As pessoas querem ser abençoadas, e Deus é tão bom, e eu fico maravilhado com isso. Deus é tão bom que abençoa até o incrédulo. Em Mateus 5,45 está escrito assim: porque Ele, Deus, faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Mateus 5,45. Olha a bondade de Deus até para o incrédulo. Até eu fui abençoado no passado. Mas o compromisso de Deus é com os seus fiéis. Lá no Velho Testamento está escrito sobre isso: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7,14. Algumas vezes, isso acontece comigo também, nós questionamos o comportamento dos incrédulos lá fora, que parecem ter muita satisfação, parecem ter vida tranquila, enquanto que os fiéis têm uma vida difícil. Às vezes nós pensamos isso, passa na minha cabeça, eu dou um duro danado também. Vejo tantos irmãos dando um duro danado, e às vezes lá fora parece que há abastança para o incrédulo, para aquele que é infiel. Mas voltemos ao profeta Malaquias. Ele escreveu assim. Esses pensamentos existiam lá no passado também. Vós tendes dito: inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então, aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular naquele dia que preparei. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Aí ele conclui, o profeta: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias 3, de 14 a 18. Muitas vezes você pode ver pessoas lá fora com boa vida, prosperando. Mas vocês precisam ver o fim que essas pessoas terão. Muitas vezes, já caminhando para o término da mensagem, muitas vezes, irmãos, eu fui taxado também de ingênuo. Já me falaram isso, de bobo. E outros termos pejorativos, porque nós cremos nessas coisas. Minha própria família me criticava porque eu era dizimista. Eles não entendiam nada dessas coisas. Eu ajudava em missões, contribuía para o sustento de seminaristas. Quantas gozações eu recebi por causa disso. Um tio meu chegou a dizer assim: eu vou querer fazer o seminário também, porque você vai me sustentar. Mas este era o meu entendimento, e é ainda o meu entendimento, desde que eu me converti. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós não estamos sozinhos.
crendo nessas coisas. Vou mostrar algumas pessoas que creem igual a gente, ou creram igual a gente. Já ouviram falar desse cidadão aí? William Colgate. Fundador das empresas Colgate, produtor de sabonetes, pasta de dentes e outros produtos. Esse homem foi batizado em 1808, na Igreja Batista, pelo pastor William Parkinson. Sempre foi dizimista. Fiel, extremamente consagrado às obras da sua igreja. Esse homem saiu da sua casa quando era adolescente, aos 16 anos de idade. Ele morava numa pequena propriedade rural e ele ajudava o seu pai fabricando sabão, uma fazenda. Quando ele iniciou sua jornada, passavam por muitas dificuldades e ele, por orientação também do seu pai, ele resolveu ir para Nova York. E no início da sua jornada, quando ele estava saindo ainda no caminho, ele encontrou um senhor de idade, que era conhecido dele, e esse senhor deu alguns conselhos sobre honestidade, fidelidade a Deus, e esse homem de idade orou com ele. Depois de alguns contratempos, ele foi se empregar, ele conseguiu um emprego, uma fábrica de sabão, justamente o que ele fazia, fábrica de sabão. E essa fábrica logo mostrou sinais de falência. Mas esse Colgate, ele tinha uma visão empresarial, coisa de Deus mesmo. E ele foi convidado a se tornar sócio na firma falida. Mas ele empreendeu de tal maneira que essa firma começou a prosperar. Colgate, ainda jovem, entregou a sua vida ao Senhor, como eu falei, sendo batizado. Fiel em suas contribuições. E cada vez mais reservava uma porção do seu ganho para os trabalhos da sua igreja, chegando a contribuir com 50% dos seus lucros na empresa. Agora, como dono, o seu trabalho expandiu muito, cresceu, se tornou uma potência no ramo de sabões. E o seu filho Samuel continuou desenvolvendo a sua empresa e começaram a produzir então creme de dente e outras coisas, sabonetes e outras coisas mais. Ele cria igual a gente. Talvez tenha sido chamado de ingênuo, talvez tivessem criticado, mas ele cria igual a gente. Vamos ver outro. Henry Parson Crowell. O nome vocês não conhecem, mas vocês vão conhecer isso aqui, ó. Conhece isso? Quem não... O dono dessa empresa aí, cristão. Foi um empresário americano, fundador da Quaker Oats Company, filantropo. No final do século XIX, fez parte da explosão da tecnologia na América, e com a máquina a vapor, telégrafo, sistema de telefonia, eletricidade e máquina de escrever. Notabilizou-se por perseverar e enfrentar os desafios colocados pelos novos inventos que foram sendo criados ao longo de sua vida. Esse homem conseguiu mediar os conflitos entre os que queriam manter as tradições e os que abraçavam novas tecnologias. Tornou-se ainda mais rico com várias outras empresas. Doou mais de 70% da sua riqueza para o Crowell Trust e para os cristãos do Instituto Bíblico Moody. Acho que alguns conhecem aqui, meu filho estudou no Instituto Moody. Era considerado um dos mais respeitados homens cristãos e de negócio do início do século XX, lá nos Estados Unidos. Vamos ver outro. Nós estamos junto com esse aqui também, ó. Quem que poderia chamar esse homem aí, John Rockefeller, de bobo, de ingênuo? Empresário do petróleo, dono da Standard Oil, que ganhou uma aura de invencibilidade, prevalecendo sempre contra os concorrentes, críticos e inimigos políticos. Ele dizia o seguinte: capital e trabalho são duas forças selvagens que exigem legislação inteligente para mantê-los sob controle. Desde o seu primeiro salário, Rockefeller entregou o dízimo na sua igreja, que mais tarde foi filiada à Convenção Batista,
do norte dos Estados Unidos. A sua riqueza cresceu junto com as suas doações, principalmente para causas educacionais e de saúde pública, mas também para a ciência e as artes. Participou da igreja, olha que interessante, participou da igreja da Missão Batista da Rua Erie, onde lecionava aos domingos, apesar de ser um empresário de sucesso, lecionava na sua igreja. Serviu como administrador, secretário, e pasmem, chegou a ser zelador da igreja, com toda a fortuna, humildade desse homem. Nós estamos juntos com essa gente. Não quer dizer que nós vamos ficar ricos não, irmãos, porque não tem barganha com Deus. Eu quero enfatizar, é a bênção, é o cuidado do Senhor conosco, nas situações mais difíceis. Vamos ver outro? Aqui são as empresas dele. David Green, empresário, filho de pastores da Assembleia de Deus, dono da Hobby Lobby, uma das maiores empresas varejistas do comércio de artesanato. As suas lojas. As suas lojas funcionavam de segunda a sábado. O domingo era reservado para que os funcionários pudessem estar disponíveis para Deus nas suas igrejas aos domingos. Numa entrevista, eu inclusive cheguei a ouvir o vídeo dessa entrevista, David falou sobre a sua convicção religiosa, dizendo ser dizimista fiel, além de investir em várias atividades evangelísticas. Não estamos sozinhos. E esse? Esse ninguém conhece. Daqui. Ninguém conhece aqui. Agricultor. Descendente de imigrantes alemães, presbiteriano, no sertão de Minas Gerais. Desconhecido de todos nós aqui, do nosso meio. Esse homem era meu sogro, meu primeiro sogro, da minha primeira esposa. Não tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Presbítero de sua igreja, fiel nas contribuições, e assim ensinou aos seus 10 filhos, que acataram seus ensinamentos. Aos domingos, esse homem era o professor da escola bíblica. Sabe onde era a escola bíblica? Na sua propriedade, na sua fazenda de agricultura, café. Com todos os seus empregados, ali tinha a escola bíblica. Todos ficavam depois para almoçar juntos. Mantinham comunhão e ficavam depois para o culto da noite. Ele geralmente era o pregador, porque o pastor só ia à localidade, lá no rincão, uma vez por mês para pregar e administrar a ceia do Senhor. Não ficou rico materialmente, mas deixou um legado de honestidade, fé, serviço e testemunho sólido dos valores cristãos, que se perpetuaram na vida de todos os seus filhos e descendentes. Até hoje, o seu nome é lembrado naquela comunidade do Rincão de Minas Gerais. Após Jesus demonstrar toda a sua sabedoria em questões polêmicas entre os judeus, certa vez um doutor da lei, com a intenção de experimentar, perguntou qual era o grande mandamento da lei. A resposta de Jesus foi impressionante e imediata. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E sem que o jovem perguntasse, Jesus continuou. E o segundo mandamento é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mateus 23, 37 a 39. Quem ama a Deus e quer fazer a sua vontade e obedecer os ensinamentos, quem ama a Deus quer fazer a sua vontade e quer participar e obedecer os seus ensinamentos. Quem ama o próximo, que é o segundo mandamento, quer a salvação de pessoas e o bem dessas pessoas. E isso vai estimular o cristão a investir no reino de Deus com as suas orações, com o seu tempo, com os seus talentos, seu testemunho, com as suas finanças, dentro sempre dos preceitos divinos. John Fitzgerald Kennedy
foi o 35º presidente dos Estados Unidos. No seu discurso de posse, no dia 20 de janeiro de 1961, ele proferiu a sua célebre frase ao povo americano. Ele disse o seguinte: não pergunte o que os Estados Unidos pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelos Estados Unidos. Eu gostaria de parafrasear o presidente falando o seguinte: não pergunte a Deus o que Ele pode fazer por você, e Ele pode muito. Pergunte o que você pode fazer para o reino de Deus. E eu quero terminar repetindo o final do texto que nós lemos lá no início, que diz o seguinte: desde que o povo começou a trazer as ofertas para a casa do Senhor, tem havido o que comer e o de que se fartar. E ainda tem sobejado, quer dizer, sobrado bastante, porque o Senhor abençoou o seu povo, segundo Crônicas 31-10. Esta realidade se aplica também aos nossos dias. Uma igreja com membros fiéis em todas as áreas prospera e não precisa ter medo de intempéries, não precisa ter medo de dificuldades dentro do país, não precisa ter medo de políticas adversas, porque o Senhor estará ao nosso lado para sempre. E eu quero, antes de concluir, dar a palavra final, falar para os irmãos que entendam essa doutrina, doutrina, com carinho. Eu sei que é difícil, ser dizimista é questão de fé, ser ofertante é questão de fé, às vezes a gente não consegue, é difícil. Mas se você não consegue, se você está tendo dificuldade nessa área, meu irmão, coloque isso diante do Senhor. Ore a Ele para que Ele te dê orientação, para que Ele te dê paz. Comece a contribuir devagarinho, vai contribuindo, vai aumentando, até chegar lá. Deus vai abençoar a sua vida, eu tenho certeza absoluta, como eu tenho tantas experiências com essa doutrina, tenho visto tantos irmãos com experiências maravilhosas sobre essa doutrina da contribuição cristã. E eu quero concluir. Com esses 7 itens. Dízimo e ofertas têm respaldo nas Escrituras. Jesus recomendou a prática do dízimo. Dízimo e ofertas são matérias espirituais. Existe um livro que eu quis comprar agora enquanto eu estava preparando essa mensagem, chamado assim, Dinheiro, uma questão extremamente espiritual. O título é esquisito. Eu vi o livro e não consegui comprar, esgotado. Esgotado. Em quarto lugar, são necessárias as contribuições dos dízimos, são necessários para a propagação da mensagem bendita de salvação e arrancar almas do inferno. A contribuição é um privilégio. Você também é abençoado. Agora vem o último. O inimigo vai desestimular essa prática, porque ela sabe que isso é importante para o reino de Deus e que Deus se alegra com isso. Vamos orar, irmãos? Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela explanação, que foi bênção para mim também. Que possa ter sido bênção para as pessoas que estão me ouvindo, porque certamente essa palavra vem do Senhor. Abençoa cada pessoa presente neste auditório. Cuida da vida de cada um deles. Toma cada pessoa no Teu braço poderoso, no Teu braço tão carinhoso, Pai, e cuida delas. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades. Tu sabes. Tu conheces o nosso íntimo. Conhece cada dificuldade, quer seja material, quer seja espiritual, quer seja enfermidade, quer seja situações de conflitos familiares. Tu conheces cada um de nós, os nossos conflitos e as nossas dificuldades, Pai. Abençoa a cada pessoa aqui presente, Pai. Também eu peço, Pai, que Tu toque o coração das pessoas que ainda não entenderam essa doutrina maravilhosa. Ou às vezes entenderam, mas têm dificuldade, Pai. E é difícil mesmo, nós sabemos disso. Mas que essas pessoas te procurem.
procurem o teu conforto e procurem a tua direção. Abençoa esta igreja, Senhor Deus, uma igreja séria que fala da tua palavra. Abençoa o teu servo pastor onde ele estiver, Pai. Pastor que tem se dedicado à tua causa, tem transformado a tua casa, tem transformado a tua igreja, Pai. Cuida dele, cuida dessa liderança. Que tenhamos como líderes sabedoria vindo de ti para cuidar da tua causa aqui em Araçatuba. Leva para os nossos lares, conduza-nos para as nossas casas em paz. Que possamos estar mais envolvidos na tua causa, que nós possamos contribuir, não só financeiramente, mas possamos contribuir com o nosso tempo, com o nosso talento, com o nosso testemunho no nosso trabalho, em qualquer lugar que nós estejamos. Pedimos tudo isso, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.